Jeremy was right, though. Bom dia, pessoal. Bom dia. Estão me ouvindo aí? Estão me vendo direitinho? Tudo certo? Ok. Muito bem. Então, vamos dar continuidade à nossa aula sobre concorrência sucessória do cônjuge e do companheiro. Então, na semana passada, nós começamos a ver o assunto, né? E aí vimos esses pontos, né? Que a concorrência é uma inovação trazida pelo Código Civil atual. Só uma coisa, né? Depois eu consegui recuperar a aula, aquela parte da aula que eu disse que tinha perdido, eu consegui recuperar. Então, as duas partes ficaram, né, na íntegra lá no YouTube para vocês assistirem, né? Quem quiser revisar ou quem não tinha assistido para assistir, quem já assistiu para revisar depois. Ainda bem que deu para recuperar a primeira parte, né, da aula. Que aí tínhamos visto isso, né? Os pontos, né, de discordância e concordância entre os autores, né, aqui que mais tratam do assunto, Maria Berenice Dias, Paulo Lobo e Ana Nevares, né? Vimos esses pontos também aqui, né, as questões sobre as implicações dessa inovação no direito civil, né, valorizando mais o cônjuge do que os descendentes. E aí começamos a ver as hipóteses, né, de concorrência, lembrando que são duas situações. A gente está vendo a primeira, né, que é a da sucessão dos descendentes mais cônjuge, mas se der tempo hoje a gente vai ver a sucessão dos ascendentes mais cônjuge também, né? E aí vimos, então estamos vendo, né, a concorrência dos descendentes com o cônjuge, né, que é prevista aí pelo artigo 1829, inciso 1, né, que traz as questões relacionadas aos regimes de bens. E aí na aula passada a gente definiu bem isso, né? A gente definiu de maneira precisa, né? Vimos aí, né, as menções errôneas, né, o artigo 1640, que na verdade é o 1641. Falamos também sobre o enunciado 609, né, que traz aí essa questão, né, de que a discussão sobre regime de bens ela é algo que só ocorre em relação à concorrência dos cônjuges ou companheiros com descendentes. Isso não vai aparecer na concorrência do cônjuge ou companheiro com os ascendentes. Como veremos, né, são regras mais fáceis lá nesses casos da concorrência do cônjuge com os ascendentes. E aí chegamos, né, às hipóteses que, né, são possíveis de acordo com os regimes de bens, comunhão universal, separação, participação final dos aquestos e comunhão parcial. Aí na comunhão universal nós vimos que não é cabível, né, a concorrência. Na separação há uma discussão, né, sobre o seu cabimento ou não, né? A princípio não seria cabível, né, pela previsão da segunda parte do artigo 1829, inciso 1, porém, né, aí alguns autores vão mencionar essa questão da separação obrigatória, né, se ela abrange todas as espécies de separação ou se só abrangeria a separação legal ou convencional. Aí vimos, né, que Paulo Lobo coloca, né, que a proibição traz aí das duas modalidades, né, então não seria cabível na separação de bens em hipótese alguma. Já para Maria Berenice Dias, somente a separação convencional estaria proibida, né, mas a separação legal teria a possibilidade, né, pela súmula 377 do Supremo de concorrência. E aí no STJ, né, tivemos a Nancy Andrighi, né, que também trouxe essa questão, né, lá em 2009. E aí, né, na visão do STJ, não haveria concorrência nem na separação legal, nem na convencional, certo? Então, há essa discussão aqui sobre a separação de bens. E aí, em 2014, a terceira turma mudou o entendimento e, a partir de então,
a separação legal não permite a concorrência sucessória, somente a separação convencional. Então, esse é o entendimento que prevalece hoje no STJ. E aí chegamos, né, participação final dos aquestos, que vai ser cabível, né, tal como, né, seguindo as regras da comunhão parcial, né? E aí chegamos à comunhão parcial, que foi onde paramos, né, na aula passada, em que a gente viu o início, né, dessa discussão, porque aqui existem 3 correntes que tratam, né, dessa possibilidade ou não de concorrência sucessória. E aí, em relação à comunhão parcial, você vai ter uma corrente que vai determinar a concorrência sobre os bens particulares e apenas sobre eles. Outra corrente que vai ser a do tudo ou nada, né, que vai trazer a concorrência, se houver bens particulares, pode concorrer sobre todos os bens, particulares e comuns. E há a terceira corrente que vai trazer a possibilidade da concorrência sobre os bens comuns e somente sobre os bens comuns. Então, vamos retomar essa questão. A gente viu a primeira corrente, né? Então, só relembrando aqui, em relação à primeira corrente, temos aqui a concorrência sobre os bens particulares. Nesse caso, a ameação fica lá nos bens comuns, já é o direito do cônjuge ou companheiro, e em relação à herança, só há concorrência sobre os bens particulares. E os bens comuns são herdados exclusivamente pelos descendentes, né? A viúva ou viúvo não participa desse pedaço da herança, né? Isso tem como base o enunciado 270, né, da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, né, que estabeleceu essa regrinha lá no começo da vigência do Código Civil. E no STJ, desde 2015, essa corrente é a majoritária, né, havendo aí uma unificação de jurisprudência, né, uma uniformização de jurisprudência entre a terceira e a quarta turma, né, já que a terceira turma não adotava esse posicionamento, a quarta turma sim. E aí, em 2015, houve essa uniformização da jurisprudência e de lá para cá tem se adotado no STJ essa primeira corrente, né, a partir do julgado do recurso especial 1.368.123. Aí nós vimos, né, esses trechos, né, do julgado, deixando bem claro aí deixando bem clara, né, a aplicação dessa corrente, né, em relação ao STJ. Então, chegamos aqui à segunda corrente, né, dessas 3, em relação à comunhão parcial. Essa corrente, até hoje, ela tem sido majoritária na doutrina, apesar de que o STJ não tenha adotado essa corrente, né? Então, é majoritária na doutrina e ela foi elaborada por Maria Helena Diniz, certo? E é popularmente conhecida como a regra do tudo ou nada, certo? Por quê? Vamos ver, né? Então, nesse segundo caso, nessa segunda corrente, vai haver a concorrência sobre todos os bens do decujus, tanto os particulares quanto os comuns, se o falecido deixou bens particulares. Se o morto não deixou bens particulares, não há concorrência sucessória. Então, a razão de se ter, né, essa ideia do tudo ou nada é justamente porque vai ser necessário analisar primeiro, né, se o decujus deixou bens particulares, certo? Se o decujus deixar bens particulares, então a concorrência vai se dar sobre todo o acervo hereditário, né? Tanto bens particulares quanto comuns. Agora, se o decujus não deixou bens particulares, então não há concorrência sucessória. Então essa é a regra do tudo ou nada. Então deixou bens particulares, concorre sobre todos os bens. Não deixou bens particulares, não concorre sobre nada, né? Na prática, essa segunda corrente vai levar ao viúvo ou à viúva a ter direitos iguais aos dos demais herdeiros. E aí, realmente, né, vai se levar ao pé da letra a ideia do Código Civil de se ter o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente como mais um herdeiro, né, porque ele acaba realmente herdando ali o mesmo quinhão, né, a mesma parcela da herança que os demais herdeiros descendentes. Então, essa corrente é vista pela doutrina como a mais justa, né? Porque ela coloca o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, né, no mesmo patamar dos outros herdeiros, em todos os aspectos, né? Tanto em relação aos bens particulares, quanto em relação aos bens comuns. E em relação aos bens comuns, vale lembrar, antes da herança, o cônjuge já vai ter pego lá sua parte da ameação, né, que é seu direito próprio.
Então, em relação à herança, é que ele herda também em relação aos bens comuns e não só em relação aos bens particulares. A Nancy Andrighi, no julgado lá do recurso especial 992749, mencionou essa corrente, né? Citando as correntes lá sobre a comunhão parcial. E aí a Nancy Andrighi afirmou lá no julgado: se o cônjuge pré-morto não tiver deixado bens particulares, o sobrevivente não recebe nada a título de herança. Contudo, se o autor da herança tiver deixado bens particulares, o cônjuge herda, nas proporções fixadas pela lei, nos artigos 1830, 1832 e 1837. Não apenas os bens particulares, mas todo o acervo hereditário. Então, a ideia do tudo ou nada apareceu daí, né? Foi a Nancy Andrighi que começou a tratar essa corrente da Maria Helena Diniz como tudo ou nada, né? Porque ou não recebe nada se não tem bens particulares, ou recebe todo o acervo hereditário, né, dentro da sua parcela lá do seu quinhão, se tem bens particulares, certo? Por sua vez, né, a própria autora que criou a teoria, né, a Maria Helena Diniz, que criou essa corrente, argumenta favoravelmente a ela nos seguintes termos. Então vamos ver aí o que a Maria Helena Diniz afirma no seu livro, né, no volume relacionado ao direito das sucessões. Primeiro ponto: a herança é indivisível, deferindo-se como um todo unitário. É o que prevê o artigo 1791. Assim, não há sentido em dividi-la apenas nas hipóteses em que o cônjuge concorre na sucessão. Segundo ponto: se o cônjuge sobrevivente for ascendente dos demais herdeiros, terá a garantia de 1/4 da herança. Essa garantia é incompatível com a sua quase exclusão, na hipótese em que o falecido tiver deixado poucos bens. E o terceiro ponto: o cônjuge supérstite é herdeiro necessário e não há sentido em lhe garantir a legítima se ele não herdará no futuro esse patrimônio. Então, são esses três argumentos que fazem com que a Maria Helena Diniz, né, adote essa corrente. E essa corrente continua sendo seguida aí pela maioria da doutrina até hoje, mesmo com um posicionamento diferente do STJ. Né? O STJ não adota essa corrente da Maria Helena Diniz. Na verdade, em nenhum momento, né, essa corrente da Maria Helena foi majoritária no STJ, porque a discussão lá no STJ ficou pautada sempre entre a primeira corrente e a terceira, que é a que veremos na sequência. Mas essa segunda corrente nunca foi majoritária no STJ, mas ela tem sido aplicada em alguns tribunais, né, estaduais. Então, em alguns estados, você pode encontrar julgados que levem a esse entendimento da Maria Helena Diniz, certo? Mas no STJ, essa corrente nunca foi majoritária, né? Nunca foi sequer uma corrente ali que tenha sido utilizada em muitos julgados, né? Ela sempre foi minoritária no STJ, certo? Pessoal, deu para compreender aí a segunda corrente, a do tudo ou nada, deixando bens particulares, o cônjuge ou companheiro herda tudo, né? Ali, dos bens particulares, em relação aos bens particulares e comuns. Claro, dentro do seu quinhão, né? Não herda tudo, tudo, tudo. Vai herdar sua parte da herança, né? Específica tanto aos bens comuns quanto aos bens particulares. E se não deixar bens particulares aí, não tem direito à herança, só recebe meação. Certo, gente? Ok. Então vamos para a terceira corrente, que é a corrente da Maria Berenice Dias. Não confundam as Marias, né? Então Maria Helena Diniz é da segunda corrente, Maria Berenice Dias é a autora que defende a terceira corrente, que já foi majoritária no STJ e hoje é minoritária tanto no STJ quanto na doutrina. Então a terceira corrente é atualmente minoritária na doutrina e na jurisprudência do STJ. Foi elaborada por Maria Berenice Dias e é seguida lá no STJ, principalmente e até hoje, pela ministra, né, Nancy Andrighi, lá no STJ. O que é que defende a Maria Berenice Dias nesses casos, né, de concorrência sucessória em relação à comunhão parcial de bens? Nestes casos, haverá concorrência apenas sobre os bens comuns do casal. Os bens particulares pertencem exclusivamente aos herdeiros descendentes. Quando a Maria Berenice Dias argumentou, né, sobre essa corrente, quando ela inventou essa corrente, ela levou em consideração a questão relacionada ao regime de bens comunhão parcial, já que na comunhão parcial, no casamento, direito das famílias,
o que acontece é que há a opção, né, dos nubentes, dos cônjuges ou dos companheiros na união estável, de seguir aquele regime de bens em que vai haver a separação, né, os bens particulares são exclusivos de cada um dos consortes, né, e os bens comuns são os bens que devem realmente ser objeto dessa comunhão. E na visão da Maria Berenice, essa escolha dos cônjuges ou companheiros deve ser levada em consideração após a morte. E se os cônjuges ou companheiros não quiseram, né, consolidar sua união pela comunhão universal, em que todos os bens pertenciam aos dois, então a intenção deles era realmente de separar os bens particulares somente para cada um deles e os bens comuns, esses sim, para serem objeto de divisão entre o casal. O que acontece então, né? Em relação aos bens particulares, quando o de cujus morre, ou seja, quando um desses consortes morrer, os bens particulares não são objeto de herança para o cônjuge, né? Ou para o companheiro. Então, só os herdeiros descendentes é que têm direito sobre eles, na posição da Maria Berenice. E como os bens comuns são o objeto principal do casamento, eles também deveriam ser o objeto principal da herança. Por essa razão, Maria Berenice defende que haverá meação, né, sobre os bens comuns, direito próprio do cônjuge, o companheiro, direito das famílias, e depois o cônjuge, o companheiro, o viúvo, a viúva, vai herdar sobre esses mesmos bens comuns, né, o que resta lá, a outra parte, né, referente à herança, junto com os descendentes. Então essa é a ideia, né, que a Maria Berenice coloca nessa corrente, né, é a argumentação principal aqui dessa corrente, que foi seguida, né, como majoritária, lá no STJ na terceira turma até 2015, né? E quem encabeçou essa mudança lá, né, quem colocou a corrente da Maria Berenice em evidência foi a Nancy Andrighi, lá em 2009, né, no julgado do recurso especial 992749. Então, quando ela toma, né, a frente e faz esse voto, né, como relatora e é seguida por todos os outros membros da terceira turma, a corrente da Maria Berenice passa a ser majoritária, só que em 2015, né, as coisas mudam, né, o posicionamento dos ministros começa a mudar, e hoje a Nancy Andrighi acaba sendo voto vencido, né, como a única que ainda segue essa corrente da Maria Berenice Dias, certo? Então, esta corrente foi desenvolvida por Maria Berenice Dias, inicialmente em um artigo intitulado Ponto Final, publicado logo após o início da vigência do Código Civil de 2002. Então, logo ali em 2003, a Maria Berenice já trouxe essa corrente, né? Na verdade, todos os autores, né, a Maria Helena Diniz, a Maria Berenice Dias e o enunciado, né, que a gente viu do Conselho da Justiça Federal, todos eles foram ali pensados já em 2003. Então, essa discussão vem desde 2003 até 2015, e aí de 2015 para cá que ela foi sendo mais ou menos pacificada, né? Apesar de que vocês estão vendo que existe essa polêmica, essa discussão ainda na doutrina, né? Segundo Nancy Andrighi, no julgamento do recurso especial 992749, né, que foi julgado lá em 2009, assim, quando os nubentes silenciam a respeito de qual regime de bens irão adotar, a lei presume que será o da comunhão parcial, pelo qual se comunicam os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, consideradas as exceções legais previstas no artigo 1659 do Código Civil. Se em vida os cônjuges assumiram, por vontade própria, o regime da comunhão parcial de bens, na morte de um deles, deve essa vontade permanecer respeitada, sob pena de ocorrer, por ocasião do óbito, o retorno ao antigo regime legal, o da comunhão universal, em que todo acervo patrimonial, adquirido na constância ou anteriormente ao casamento, é considerado para efeitos de meação. Então, essa foi a principal argumentação, né, da Nancy Andrighi para justificar a aplicação dessa corrente lá à época, né, em 2009. Então, levando em consideração os argumentos que a Maria Berenice já tinha também desenvolvido no artigo chamado Ponto Final. Hoje, essa ideia, né, do artigo do ponto final está no livro dela, né, do direito das sucessões, está bem fundamentado lá. Dando sequência, né, a posição aqui da Nancy Andrighi, se o casamento tiver sido realizado na comunhão parcial ou nos demais regimes de bens, há duas possibilidades. Primeira, se o falecido deixou bens particulares,
o cônjuge sobrevivente participa da sucessão, porém só quanto a tais bens, excluindo-se os bens adquiridos na constância do matrimônio, porque eles já são objeto da meação. E 2, se não houver bens particulares, o cônjuge sobrevivente não participa da sucessão, porquanto sua meação seria suficiente e se daria aqui hipótese semelhante à da comunhão universal de bens. Então, seriam outros posicionamentos aí que a Nancy Andrighi apresenta, mas ela se posiciona favoravelmente à corrente da Maria Berenice Dias. Então, resumindo as três correntes, temos a primeira, né, que é a da comunhão sobre os bens particulares, somente bens particulares, né? Não há concorrência sobre os bens comuns, né? Porque lá já acontece a meação. Na segunda corrente da Maria Helena Diniz, é tudo ou nada. Se tiver bens particulares, a concorrência ocorre sobre todos os bens comuns e particulares. Se não houver bens particulares, não tem concorrência, o cônjuge então só recebe meação e acabou, né? Cônjuge ou companheiro. E nessa terceira corrente, a concorrência acontece sobre os bens comuns e não sobre os bens particulares. Então, os bens particulares são só dos descendentes e os bens comuns são objeto de meação e herança do cônjuge junto com os descendentes. Então, são esses pontos aí que merecem ser ressaltados nessas correntes. E lembrando, a primeira corrente hoje é a majoritária no STJ, tanto na terceira quanto na quarta turma. Então, houve uniformização de jurisprudência, né, em relação a isso. A segunda e a terceira correntes ainda podem ser encontradas em julgados de tribunais estaduais, tanto nos julgados lá da primeira instância, quanto em relação a recursos nos tribunais mesmo, né, nas câmaras cíveis ou no pleno dos tribunais de justiça, certo? Então, é necessário ver ainda essas duas correntes, mesmo que minoritárias, na prática, né, dos tribunais, porque volta e meia você ainda vai encontrar algum juiz, né, de piso, né, de primeira instância ou algum tribunal estadual que utiliza essas correntes. Por exemplo, a corrente da Maria Helena Diniz é muito usada no TJ de São Paulo, né? São Paulo se usa muito essa corrente da Maria Helena Diniz. A corrente da Maria Berenice Dias, ela foi muito usada no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, em alguns tribunais estaduais, né? E aí vai oscilando, né? Em alguns momentos vai se usando mais essas correntes, em outros momentos vai se usando o posicionamento do STJ. Vale lembrar que não é uma posição vinculante, portanto, não vincula os outros tribunais. Então, é possível você encontrar essas outras correntes ainda sendo utilizadas nos tribunais estaduais. Certo, gente? Deu para compreender os pontos principais das três correntes? Deu. Ok. Recomendo que vocês revisem sempre, né? Porque são muitos detalhes. Então, para vocês não confundirem, então deem uma revisada. Assistam essa aula depois, né? Com mais calma. As aulas passadas, né? As aulas da sexta-feira passada também, para poderem fixar bem essas correntes, tá certo? E agora, né? Vamos passar para outra página, porque agora a gente, né? Nesse momento aqui, nesse momento inicial, a gente conseguiu compreender, né, quais são os regimes de bens em que é cabível a concorrência e, principalmente no caso da comunhão parcial, em que situações a concorrência pode ocorrer. Agora, a gente vai passar para uma outra fase, em que a gente vai poder perceber como vai ser feita a distribuição da herança, com base nessas correntes e com base nos, né, nos pontos principais que o Código Civil coloca em relação à concorrência sucessória, porque agora vamos tratar de partes da herança, do quinhão, né, do que corresponde patrimonialmente essa parcela da herança, né, que o cônjuge ou companheiro vai ter direito de herdar junto com os descendentes. Então, agora é preciso ter mais atenção, porque agora a gente vai ver de que maneira o cônjuge sobrevivente ou o companheiro vai herdar esses bens. E existem algumas regras, né, importantes que devem ser ressaltadas. E mais à frente vão aparecer outras três correntes. E aí, cuidado para não confundir essas três correntes da comunhão parcial com as próximas três correntes que vão aparecer em relação a outro ponto, que é a chamada filiação híbrida. Então, ainda tem mais assunto aqui para ser tratado antes da gente ver os exemplos relacionados ao assunto. Então, vamos lá. Agora, né, a gente vai ver a distribuição da herança na concorrência sucessória, como é que funciona, certo?
temos uma regra geral e vamos ter outras regrinhas aqui, né? Então, vamos começar pela regra geral, que é o artigo 1800, que está prevista, né, no artigo 1832, caput do Código Civil. O que é que determina o artigo 1832? Em concorrência com os descendentes, artigo 1829, inciso 1, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederam por cabeça, os que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Então, tem 3 pontos aí a ser destacados nesse artigo 1832, que a gente vai ver aí na sequência. Mas a primeira coisa a ser ressaltada, porque para não deixar vocês traumatizados, né? Porque já apareceram várias menções erradas no Código Civil, né? Mas essa está certa, né? Quando se refere aí ao artigo 1829, inciso 1, é o que já vimos, né? A concorrência, é o artigo, né? O inciso, que traz a possibilidade da concorrência do cônjuge, o companheiro, com os descendentes. Então, não tem problema aí não. Tá certo, né? Mas o que nos interessa é essa parte inicial aqui, né? Para início de conversa. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça. Então, a intenção do legislador aqui foi incluir o cônjuge ou companheiro, né, o viúvo ou a viúva, como se fosse mais um herdeiro, certo? Ou mais uma herdeira. Então, a ideia aqui não é dar privilégios, é colocar o viúvo ou a viúva como mais um herdeiro. Então, se tem lá 2 herdeiros, com o cônjuge serão 3. Se é sucessão por cabeça, então são 3 herdeiros, 3 partes a ser divididas. Só que vai ter uma cota mínima, né, que é a segunda parte aí, né? Não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança. Então, apesar de que o cônjuge deve ser colocado, o companheiro, como mais um herdeiro, vai sempre caber a ele uma parcela mínima da herança, que é 1/4, pelo menos 1/4 da herança, pelo menos 25% da herança, certo? Só que nem sempre vamos precisar usar essa regra, porque, por exemplo, se só tem um filho, né, e o cônjuge, então ele vai herdar metade da herança, mais do que uma quarta parte. Pode, tranquilo, porque a quarta parte, 1/4, 25%, é o piso, é o mínimo, né? Pode receber a mais, claro, só não pode receber a menos, certo? Então, se tem só um herdeiro, recebe metade. Se tem 2 herdeiros, então o cônjuge vem como o terceiro herdeiro. E aí ele receberia 1/3. Pode? 33%? Claro que pode. Tem 3 herdeiros, 3 filhos. Vem o cônjuge, 4. Então vai dar justamente essa quantia mínima, né? 1/4 da herança. Então, até 3 filhos, tudo bem. Não vai ser preciso usar essa segunda parte, se usa a primeira. Cabe ao cônjuge quinhão igual. Herda por cabeça, normal. Agora, a partir de 4 filhos, aí começa a valer essa regra. Então, o de cujos, né, era casado com essa pessoa ou tinha união estável com essa pessoa e deixou 8 filhos. Aí vai valer essa regra. 1/4 parte da herança, né? 1/4 da herança é do cônjuge. Os outros 3/4 vão ser divididos igualmente entre os 8 filhos, certo? Então é assim, 25% da herança para esposa ou companheira viúva e 75% para dividir entre os outros herdeiros. Sempre vai ser assim, né? Onde ocorrer a concorrência. Só que aí vem a terceira parte, a parte final, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. E aí vai aparecer uma distinção, né, que é a filiação bilateral e a filiação unilateral, que vai trazer consequências distintas para essa herança. Consequências essas que sequer foram mencionadas pelo legislador. E aí vai caber a doutrina e a jurisprudência tentar decifrar esse enigma. É aí que vão aparecer as 3 correntes. Falo disso daqui a pouco, né? Mas só passando para vocês a visão geral do artigo 1832, que traz 3 regras, né? A regra geral, sucessão por cabeça, a regra da cota mínima de 1/4 da herança, mas ela só vai ser aplicada se o cônjuge ou companheiro for pai ou mãe desses herdeiros com que vai concorrer. Porque se tiver herdeiros que são só do falecido ou da falecida, aí vamos ter outras regras que vamos precisar, né, mencionar aqui daqui a pouco.
Então, vamos lá. Vamos pontuar isso, né, detalhadamente. Então, observações sobre essa regra geral. Primeira observação, viúvo ou viúva herdará por cabeça em relação à parte da herança que seja cabível à concorrência, a depender do regime de bens. Então, não vamos esquecer das regras que vimos agora. Então, se a gente vai, por exemplo, levar em consideração a corrente majoritária do STJ, concorrência só sobre os bens particulares, então, essa regra do artigo 1832 incide sobre os bens particulares e não sobre os bens comuns, já que sobre os bens comuns não tem concorrência. Sobre os bens particulares, sim, e aí o viúvo ou a viúva vai herdar por cabeça em relação a essa parte que tem direito na concorrência. Segundo ponto, sendo até 3 filhos, né, como eu falei agora, sendo até 3 filhos que concorram com o viúvo ou a viúva, será respeitada a sucessão por cabeça, correspondendo ao quinhão equivalente para cada herdeiro. Então, como eu disse, a esposa ou companheira sobrevivente vai ser incluída, ou vai ser incluído como mais um herdeiro. Então, o direito é por cabeça. Até 3 filhos. Depois de 3 é que vem a regra do quinhão mínimo, né, da cota mínima. A partir de 4 filhos, existirá a garantia do quinhão mínimo de 1/4 da herança para ser atribuído obrigatoriamente ao viúvo ou à viúva, desde que todos os descendentes herdeiros também sejam filhos do cônjuge ou da cônjuge, do companheiro ou da companheira, herdeiro ou herdeira. Certo? Então, tem que se levar em consideração essa regra. Para ter direito à cota mínima de 1/4 da herança, é preciso que, obrigatoriamente, os filhos do decujus também sejam filhos da viúva ou do viúvo. Aí dá para aplicar essa regra, porque essa cônjuge ou essa companheira sobrevivente vai ser também mãe, né, desses descendentes. Aí dá para aplicar essa regra. Se não, aí vamos para as outras regras que veremos na sequência. E aí vem a questão, né? E os descendentes, né, se eles não forem filhos do viúvo ou da viúva, né? Essa situação de filhos unilaterais, filhos bilaterais. Existem 2 situações possíveis: a filiação exclusiva do decujus e a filiação híbrida. Certo? Então, são 2 situações possíveis aqui em que vamos encontrar, né, as hipóteses em que os descendentes que vão ali herdar junto com o cônjuge ou companheiro não são filhos dele ou dela. Na filiação exclusiva do decujus, ou seja, todos os filhos que estão naquela herança são filhos apenas do falecido, né? A viúva é apenas a madrasta deles, né? Então não tem relação ali de parentesco com sanguíneo. E pode haver a segunda situação, que é a chamada filiação híbrida, né? Que é um nome que foi inventado pela Giselda Hironaka, né? E trata de filhos que são de casamentos, né, anteriores e do atual casamento, de uniões estáveis anteriores e da atual união estável. É aquela história, né? Os meus, os seus, os nossos filhos, a família mosaico, a família aumentada, né? A família ampliada. Então, você tem filhos que são só do decujus e filhos que são do casal. Essa é a chamada filiação híbrida. E aí haverá soluções diferentes para os 2 casos. Vamos ver como isso se resolve. Ou, pelo menos, né, dar os caminhos para a resolução desses problemas. Então, primeiro caso, a concorrência com a filiação exclusiva do decujus. Nestes casos, o viúvo ou a viúva herdará por cabeça, sem a garantia mínima de 1/4 da herança. Então, se são filhos só do decujus, então a viúva ou viúvo não tem direito à cota mínima. E aí ele vai herdar por cabeça. Então tem lá 3 filhos, herda 1/4 da herança porque é o 4º herdeiro, né? Mas tem 8 filhos e são todos do decujus, né? Somente. A esposa não é mãe de nenhum deles. Ou a companheira, a viúva. Então, ela é incluída como mais uma herdeira. São 8 filhos, mais a esposa ou companheira são 9 herdeiros. Então, ela vai receber 1/9 da herança, né? Então, apenas ali uma partezinha pequenininha da herança e não essa cota mínima, porque ela não terá essa garantia, né? Já que ela não é a mãe dos descendentes com quem está concorrendo, com os quais está concorrendo. E aí, concorrência com relação à filiação híbrida. Como eu falei, né, a filiação híbrida é a filiação composta por filhos em comum ao casal, em conjunto com filhos exclusivos do decujus. Essa nomenclatura, né, ela foi criada pela Giselda Hironaka, né, em seguida também pelo Francisco Kaali. Hoje é uma nomenclatura
já consagrada, né, na doutrina e na jurisprudência. Bom, e aí vem a questão, né? Se o cônjuge concorrer com a chamada filiação híbrida, cônjuge ou companheiro, né? O que é que ocorre? Aí, atenção, né? Vem mais 3 correntes por aí. 3 correntes tentam determinar qual será a solução segundo Gisele de Hironaka e Francisco Kaali. Quais serão essas correntes? Então, a primeira corrente é equiparação de todos os filhos para a aplicação da regra de 1/4 da herança, como se todos fossem bilaterais. Então, nessa primeira corrente, não vai se considerar o fato de que a mãe, né, ou a viúva ou viúvo, não é pai ou mãe de todos eles. Então, isso não vai ser considerado, vai se considerar apenas a questão de que tem ali a concorrência do cônjuge ou companheiro com os herdeiros, descendentes, e que o direito do cônjuge está garantido pelo Código Civil de maneira ampla, né, da cota mínima de 1/4 da herança. Então, neste caso, não se aplicaria a distinção entre filhos bilaterais e filhos unilaterais. E o cônjuge, ou companheiro, sempre teria direito à parcela mínima da herança. Essa regra é vista como a mais benéfica ao cônjuge ou companheiro e mais prejudicial aos descendentes. Já que, nesses casos, independentemente de ter filhos em comum ou filhos só do falecido, né, ou a mistura entre eles, o cônjuge ou companheiro sempre teria a garantia mínima de 1/4 da herança, como de maneira geral está previsto lá no Código Civil. Então essa é a primeira corrente, equiparação de todos os filhos como se fossem do casal, e aí mantendo a garantia de 1/4 da herança, a garantia mínima de 1/4 da herança para a viúva ou para o viúvo, independentemente de ter ou não só filhos, né, do casal. Aqui, filiação híbrida seria desconsiderado e seriam todos equiparados como se fossem filhos em comum ao casal, certo? Na segunda corrente, o posicionamento é o contrário, né? A equiparação de todos os filhos para a não aplicação da regra de 1/4 da herança, como se todos fossem unilaterais. Nesse caso, vai se considerar que, né, essa regra de 1/4 da herança só se aplicaria realmente ao caso do viúvo ou da viúva ser, né, pai ou mãe de todos esses filhos, né, junto com o falecido, com a falecida. E se isso não ocorre, se tem filiação híbrida, então o Código Civil não teria intenção, né, o legislador, de colocar essa regra de 1/4 da herança para a filiação híbrida também. Então, nesse caso, não haveria direito a 1/4 da herança e, independente de ter filhos em comum ao casal ou não, não haveria essa garantia, né? Seria uma regra parecida com aquela dos filhos exclusivos do decujus. Neste caso, não se aplicaria a regra de parcela mínima de 1/4 da herança, tendo que o viúvo ou a viúva herdar o mesmo quinhão que os descendentes, ou seja, herdando sempre por cabeça, né, sem a garantia mínima de 1/4 da herança. Essa regra é vista como mais benéfica aos descendentes e mais prejudicial ao cônjuge ou companheiro. Só que o detalhe, né, é que o Código Civil não quis colocar regras de privilégio ou de perda de direitos para o cônjuge. A ideia era tentar equiparar, né, os direitos do cônjuge ou companheiro aos dos descendentes, né? E essas duas correntes acabam não aderindo muito a esse posicionamento, a essa intenção do legislador. Vai sobrar, então, aí a terceira corrente para tentar equilibrar essas coisas, né? E aí a terceira corrente, ela traz uma solução proporcional com base em cálculos matemáticos que estabelecem valores que oscilam mais próximos ou mais distantes da cota mínima de 1/4 da herança. Nessa terceira corrente vai haver a aplicação de fórmulas e equações com variáveis distintas para estabelecer um resultado mais próximo do direito real e justo entre cônjuge e descendentes. Eita, nós somos de humanas e vamos ter que usar cálculo? Né? Mas não nós, né? É o setor de contadoria do tribunal. Vou agora para o intervalo, né? Aquela parada técnica, e na volta, deem uma respirada aí que na volta a gente vai se debruçar sobre essa terceira corrente. Até já.